História do aterro de lixo. Manchete. Capa. Quinta-feira, 13 de março de 2002. Justiça proíbe a prefeitura de construir aterro de lixo. A história do lixo em Petrópolis é marcada por uma transição difícil entre o antigo modelo dos lixões e as exigências ambientais modernas. A manchete de 2002 mostra a decisão judicial que impediu a cidade de ter um aterro sanitário próprio por décadas. Aqui está um resumo da trajetória do lixo na cidade imperial. O impasse de 2002 e a proibição judicial. Em 2002, a justiça de fato barrou as intenções da prefeitura de construir um aterro sanitário. O principal motivo foi a falta de licenciamento ambiental adequado e a pressão de movimentos civis e ambientais. O conflito, a proposta da época enfrentava resistência por causa da localização escolhida, muitas vezes próxima a áreas de preservação ou mananciais. A consequência, sem um aterro sanitário que tem impermeabilização e tratamento de churume, a cidade continuou dependendo do aterro controlado de Pedro do Rio, que na prática funcionava mais como um lixão remediado. O aterro de Pedro do Rio, o lixão, localizado no 4º distrito, este espaço foi o destino final do lixo de Petrópolis por cerca de 20 anos. Saturação. Por ser um aterro controlado e não sanitário, ele não tinha a estrutura técnica para suportar o volume de lixo a longo prazo. Interdições. Ao longo dos anos de 2010, o Instituto Estadual do Ambiente, INEA, emitiu diversas multas e ordens de fechamento devido ao transbordamento de churume e contaminação do solo. A solução do transbordo de 2017 até o momento presente. Após o esgotamento definitivo de Pedro do Rio em julho de 2017, Petrópolis parou de depositar lixo em seu próprio território. Para onde vai o lixo? Atualmente, a cidade utiliza uma estação de transbordo. O lixo é coletado nos bairros, levado a um ponto central, como a Fazenda Salvador ou o próprio Pedro do Rio, apenas para transferência, e depois colocado em carretas maiores. Destino final. O lixo viaja pela BR-040 para aterros sanitários privados, licenciados e em outros municípios, como Três Rios ou Belfor Roxo, Muriaé. Diferença que gerou a confusão jurídica. Muitas vezes a prefeitura tentava vender a ideia de um aterro sanitário, mas os projetos apresentados eram apenas extensões de aterros controlados. Por exemplo, então o lixão, proibido por lei, Pedro do Rio operou perigosamente perto desse conceito. O aterro controlado, onde o lixo é coberto com terra, mas não há um tratamento do churume e de gases, era o de Pedro do Rio. O aterro sanitário. O aterro sanitário é uma obra de engenharia complexa, é impermeabilizado. Petrópolis nunca conseguiu construir o próprio aterro sanitário, após os vetos de 2002. Após a tragédia das chuvas de 2022, a cidade enfrentou um novo problema, o Botafora. O aterro emergencial foi criado no quilômetro 79 da BR-040 para receber os escombros e lama da cidade, o que gerou novas multas milionárias por parte do ICMBio, pois o local também não estava devidamente preparado para resíduos urbanos misturados. Voltando à manchete da tribuna de 2002, a localização escolhida era a questão, quilômetro 46 da BR-040. A manchete detalha a liminar expedida pelo desembargador Silvio Capanema de Souza, do Tribunal de Justiça do Rio. Impedia a emissão de posse de uma área situada
na altura do quilômetro 46 da BR-040. O problema era geográfico. Essa região fica nas proximidades de Itaipava, Barra Pedro do Rio. A tentativa da prefeitura de instalar um aterro ali gerou uma batalha jurídica, porque a área era considerada de preservação ou de interesse ambiental e turístico. O impacto a longo prazo. Como essa liminar de 2002 impediu a posse do terreno no quilômetro 46, a prefeitura ficou de mãos atadas. Sem esse novo terreno, a cidade foi obrigada a continuar usando o antigo terreno, o aterro de Pedro do Rio, de forma improvisada por mais 15 anos, até que ele atingisse o limite crítico de saturação em 2017. A proibição judicial de 2002 moldou toda a logística caríssima que a cidade enfrenta hoje em 2026. Um dos maiores gastos da Condep. Desde o fechamento definitivo do aterro de Pedro do Rio em 2017, Petrópolis não deposita mais 1 grama de lixo doméstico em seu solo. O processo funciona assim: transbordo. Os caminhões de coleta comum levam o lixo até uma estação de transbordo, atualmente operando em Pedro do Rio. Viagem. Lá, o lixo é transferido para carretas gigantes que seguem pela BR-040. Destino. O destino principal tem sido o aterro sanitário de Três Rios. Isso é comum ou Petrópolis é uma exceção? Petrópolis está em uma situação mista, mas pende para o lado mais difícil da regra. A regionalização comum. No Brasil moderno, a tendência é acabar com lixões municipais pequenos e criar aterros sanitários regionais. É comum que cidades vizinhas se unam para usar um único aterro grande e licenciado. Portanto, exportar lixo não é raro. Há exceção: o custo. O que torna Petrópolis uma exceção negativa é a geografia e o histórico. Cidades do mesmo porte, como Juiz de Fora ou Volta Redonda, geralmente conseguem licenciar áreas em seus próprios limites ou em cidades próximas. Petrópolis, por ser cercada de montanhas e áreas de proteção ambiental, APAs, tem pouquíssimos terrenos que passam nos critérios do INEA. O custo da serra. Transportar lixo por uma rodovia de concessão, pedágios, e subir, descer a serra com carretas pesadas, torna o custo por tonelada de Petrópolis muito superior aos das cidades da Baixada. O impacto financeiro. Para você ter uma ideia, os contratos para esse serviço, coleta mais transbordo mais destinação final, costumam girar na casa dos milhões de reais mensais. Em anos recentes, o valor total da operação de limpeza urbana da cidade chegou a representar uma fatia pesadíssima do orçamento municipal. O aterro do quilômetro 46 da BR-040, mencionado na manchete, era a última grande esperança de um aterro próprio para a cidade. Quando a justiça proibiu a prefeitura de assumir aquela área, o município entrou em um limbo.